no século XVII, no início do século XVII, dois grandes nomes, que são Descartes e Bacon. Descartes é o filósofo francês do discurso do método que dirá, nesse livro, nós, seres humanos, senhores e possuidores da natureza. E Bacon, um pensador inglês, que escreverá a sua célebre frase, saber é poder. Significa que nós estamos vivendo num momento em que o homem se vê capaz de dominar tudo aquilo que o cerca. Se vê capaz de prever e controlar a própria natureza, aquilo que está à sua volta, os fenômenos da natureza, mas também os fenômenos que se passam nele mesmo, os fenômenos humanos. É o momento do grande essor, do grande desenvolvimento da ciência. É o momento em que o homem muda a sua imagem e se vê agora como dotado de liberdade, de iniciativa e de um enorme poder de criação. Todas essas dualidades, elas começam a se reforçar e a se fortalecer na Idade Moderna. O sobrenatural, o natural, o divino, o humano, o mundo e o homem, a cultura e a natureza. E outras dualidades surgem agora com a própria modernidade e se instalam no interior do ser humano. O ser humano deixa de ser um todo, ele se torna dividido. Dividido em corpo e alma, mais ainda dividido em consciência e instintos, razão e paixões, e assim por diante. E dentre essas dualidades, uma se impõe com toda a força, é a dualidade entre vida e morte. A tal ponto que, a partir da modernidade, se inicia um processo lento e gradual de abandono da morte. É notável o que nos diz um filósofo francês do século XVII, La Rochefoucauld. Ele tem uma frase lapidar sobre a morte. Ele diz o seguinte: não se pode olhar de frente nem o sol, nem a morte. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que nós, seres humanos, somos incapazes de enfrentarmos a própria morte. Somos incapazes de encararmos a morte. E com essa frase dele, se olharmos o sol, nós nos cegamos. E se tentarmos olhar a morte, nós nos perdemos. Com essa frase dele, ele está tentando nos dizer, mais uma vez, que vida e morte são inconciliáveis. Que vida e morte são termos que não podem estar em consonância. Para trazermos um outro filósofo do século XVII, e que me é muito caro, eu pensaria em Pascal. Pascal e a ideia do divertissement. Divertissement que não é apenas divertimento, entretenimento. Divertissement que tem um outro caráter. Pascal vai dizer que é justamente porque o homem não tem condições de enfrentar a sua situação de ser mortal, porque queiramos ou não, meus amigos, nós todos somos mortais, não é? É justamente para escapar desse enfrentamento com a sua condição que o homem lança a mão dos mais diferentes subterfúgios. E procura, então, se lançar no divertissement, se entreter de forma a não pensar na sua própria morte. Pascal até vai lançar mão de um exemplo interessante. Ele vai dizer: o nobre que vai à caça passa o dia correndo atrás de uma lebre que ele não compraria no mercado. Mas ele não abre mão da caça em hipótese alguma, porque a caça vai distraí-lo de si mesmo. Vai distraí-lo da sua humana condição, da sua condição finita. Que então se pensava no século XVII, na aurora da modernidade. Vida e morte estão separadas, não se pode enfrentar a morte e
se deve privilegiar a vida, ainda que seja a vida eterna. Mas é a vida que se deve privilegiar.